E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Aniele de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. Estamos aqui em 2025, gravando este vídeo que era pra ter sido gravado, era pra ter sido o último vídeo de 2024, mas ok, passou, e aí tudo bem ser o primeiro vídeo desse ano para falar sobre o que o Oscar da Fernanda Torres tem a nos ensinar. Como assim, Aniele? Era pra ter sido o último vídeo do ano passado se o Oscar aconteceu essa semana, domingo, eu acho, não lembro. É porque o tema era sobre algo que acabou linkando nessa questão do Oscar da Fernanda Torres, que é prepare-se para os nãos de 2025. E eu sei que deve parecer muito aleatório tudo que eu tô falando, mas fica nesse vídeo que a gente vai conversar e você vai entender um pouco o fio da meada das coisas que explodem na minha cabeça sobre processo e autoconhecimento e vida e por aí vai. E aí, né, eu comecei a roteirizar o que eu ia falar nesse vídeo e mais ficou, sei lá, um curso do que um roteiro de um vídeo. Tentarei ser breve, mas não garanto. Qualquer coisa me coloca na velocidade aí que você consiga me entender e acompanhar a linha de raciocínio. E aí, como surgiu a ideia desse vídeo sobre nos preparar para nãos de 2025? Ano passado, sempre ao final do ano, eu olho a checklist que eu faço sobre as minhas intenções para o ano. E aí, no final de cada ano, eu vou lá e olho, vejo o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, o que tá no meio do processo. Geralmente, as coisas que eu coloco na lista, eu não consegui fazer tudo, e não é um problema, não consegui fazer tudo naquele ano, né? Algumas coisas mudam, tipo, eu não pretendia mais fazer durante o ano, uma coisa que era uma intenção e não era mais. Enfim, mas eu tava olhando pra essa checklist e observando quantos nãos eu tinha ganhado e recebido da vida até conseguir determinadas coisas daquela checklist que tava ali, que eu tinha conseguido cumprir em 2025. Do mesmo jeito que, olhando pra aquela lista, eu também estava no meio de um processo, e ainda estou, de alguns nãos que eu estou recebendo que a vida ela é feita de vários processos e várias metas ou objetivos ou intenção de vida, seja lá o nome que você dê pra isso que você coloca aí como objetivo. Enfim. E aí eu fui deixando sem gravar o vídeo e aconteceu esse episódio do Oscar que eu não assisti ao vivo. Eu vi que ia passar, mas como eu não sabia que horas ia ser, eu fui dormir. E quando eu acordei, acho que na segunda-feira, não lembro exatamente o dia, eu me deparei, de cara com essa notícia que a Fernanda Torres tinha conseguido vencer o Oscar. E eu lembro de alguns vídeos dela falando pros brasileiros já ficarem felizes, porque ela tava completamente incrédula na possibilidade de ganhar o Oscar. E quando você olha com quem ela tá concorrendo, acho que, vou usar um termo aqui que eu vejo muito de uma pessoa que acompanha, que ela fala meio que a síndrome do vira-lata que brasileiro tem, né? Mas assim, só gente grandona, Angelina Jolie, cara, eu sou uma galera assim, conhecidaça e super acostumada a estar naquele evento do Oscar, né? E quando eu assisti o vídeo, mano, eu passei o dia inteiro assistindo tudo que era coisas da Fernanda Torres, assim, de Oscar, porque só dava isso, né, no dia seguinte. E aí eu entrei num looping assistindo o momento da premiação dela, sabe? A Viola Davis anunciando, eu falei, caraca, imagina você ouvindo seu nome, sabe, assim, num evento daquele tamanho, cheio de entidades mulheres grandonas de Hollywood. E, cara, o nome é a coisa mais importante que a gente tem, assim, sabe? Que a gente se identifica, nossa identidade tá no nosso nome. Eu tava pirando um pouco conversando isso com uma amiga esses dias. E, assim, cara, eu repetia o vídeo, assim, incessantemente, olhando as reações, olhando a reação do Selton Mello, vendo um outro vídeo da reação da Fernanda Montenegro. E, cara, a Fernanda Torres, assim, fora... Eu fiquei pensando em várias áreas, né, de possibilidades de se olhar aquele vídeo e de se contextualizar, entender aquele vídeo. Fernanda Torres é uma pessoa completamente desprendida desse padrão estético, social, assim, que é imposto pra gente, sabe?
E ela tava lá, com o trabalho dela, com a trajetória dela. Cara, eu fiquei... acho que tava rolando uma sensação de êxtase generalizada, assim, na galera dos brasileiros. E eu fiquei imaginando, cara, como... Eu acho que na segunda-feira, assim, eu tava com uma sensação de... Se me der uma cidade pra eu construir, eu construo, eu crio e eu monto e construo um castelo nesse momento, que eu tava com uma sensação... Parecia que quem tinha ganhado o Oscar era eu. Mas assim, eu tava com uma sensação e com uma motivação nas alturas, sabe? E aí eu fiquei pensando sobre, nesse dia específico, como os meus sonhos pareciam tão pequenos pro grande feito que essa mulher fez. E não num sentido pejorativo a respeito do que eu desejo pra minha vida, mas num sentido de uma maneira positiva. Tipo, cara, a mulher ganhou um Oscar, cara, o que eu não posso fazer na minha vida? E os meus sonhos que pareciam tão monstruosos e grandes e inacessíveis, com a conquista de uma pessoa e entendendo, conhecendo o trajeto dela, o contexto dela, eu pensei assim, cara, meu sonho é muito pequeno, completamente acessível, completamente realizável. Isso não tem a ver com peso de sonhos, mas entenda, tem a ver com alguém ser capaz, ganhando coisas desse tipo, ser capaz de te motivar e te dar um grande impulso para aquilo que você sonha, para aquilo que você deseja. Cara, isso é um encantamento meu a respeito das relações de seres humanos, sabe? E provavelmente você tem aí, se você tá um pouco engajado nas redes sociais e conhece um pouco do trabalho, ou talvez quase nada do trabalho da Fernanda Torres, acho que você sentiu um pouco esse quentinho no coração e essa sensação no coração. E aí eu voltei pra narrativa original desse vídeo, que seria no final do ano passado. E aí comecei a pirar nessa coisa dos nãos, né? Que era uma coisa que eu tinha pensado. Quantos nãos eu já recebi pra chegar onde eu... Pra chegar até as coisas que eu conquistei hoje? Quantos nãos a Fernanda Torres recebeu pra chegar onde ela chegou, pra fazer este grande feito? Quantos nãos você já recebeu? Quantos nãos você, eu e as pessoas ainda vão receber pra chegar onde deseja, né? E aí isso reforçou algo em mim, que é... E aí eu escrevi aqui: a realização do teu sonho se molda na capacidade que você tem de receber nãos da vida e se manter no processo. O quanto você é capaz de apanhar. Tem aquela fala, acho que do Rock Balboa, né? Que o grande lance é o quanto você é capaz de apanhar e não o quanto você é capaz de bater. E não é romantizando a dificuldade e as questões e os problemas, não. Mas é realmente se apegar a isso, de entender que não é receber o não e não fazer nada com ele, mas ajustar a rota, entender no que errou, ou entender que só faz parte de um processo de receber nãos até chegar ao seu grande sim, né? E aí eu escrevi aqui um outro insight. Não só se prepare para todos os nãos, como se alegre com todos os nãos. Eles estão te deixando um pouco mais próximo do seu grande sim. E aí na minha cabeça eu fiquei imaginando que é tudo uma questão de perspectiva e de ângulo de onde você olha. Acompanha aqui o raciocínio comigo. Imagina que tem aí uma linha cronológica, que a gente sabe que as nossas conquistas, elas não são uma linha linear, mas só pra você acompanhar o raciocínio aqui. Uma linha linear, cronológica de tempo, que se você tá vendo a perspectiva do não da linha inicial, que é o mais óbvio, porque a gente já viveu o nosso passado, né, já foi. Mas se você tá vendo desse lugar da linha inicial, você tá vendo sempre acumulando mais um não. Mas se você coloca a sua perspectiva do olhar lá do sim, sabe, quando chegar, cara, é menos um não. O não que você recebe é menos um não, ou seja, você tá se aproximando do grande sim aí que você deseja, no que você tem como objetivo e meta. Então, é uma forma de olhar, sabe? É uma forma de entender e uma perspectiva de onde você tá, de que ângulo você tá olhando os nãos que você recebe da vida. Então, receber um não pode ser um grande impacto pra você, de você falar, caraca, mais um não, estou acumulando um não. Ou pode ser caraca, mais um não, tô mais perto.
caraca, mais um não, vamos ajustar, tô mais próximo. Porque é isso. Se você persistir, entendendo, ajustando, se mantendo ali no que você tá fazendo, o não, ele até te motiva e te impulsiona e fala, caraca, tô mais perto, sabe? Uma das inspirações aqui que eu escrevi, né? E aí, uma outra coisa e isso rolou hoje, que foi uma outra coisa que eu saí com uma sensação de muita motivação, assim, falar, caraca, eu posso construir, eu posso ganhar o que eu quiser nesse mundo. Eu tava num atendimento domiciliar hoje e a televisão tava ligada na Ana Maria Braga. E tinha lá uma bailarina tomando café com ela, com a Ana Maria. E essa bailarina, ela desde pequena fazia balé e ela já sabia muito o que queria desde pequena. E hoje ela conseguiu... Hoje ela é contratada do Balé de Paris, que não tem nenhuma brasileira ou brasileiro dançando no balé, naquele balé, e que nunca teve. Então ela é a primeira a fazer esse grande feito. Acho que ela tem 18 anos. E aí, pra além dessa coisa de ser a primeira brasileira a estar dançando lá, e ela tava contando o processo de... Como é difícil, né? Primeiro 3.000 pessoas enviam vídeo, aí depois vira 60... pessoas nesse processo, né, que te mandam pra óperas diferentes. Pra óperas. Tô com ópera na cabeça porque foi uma das coisas que falou, mas é o balé. E que, no final das contas, ela poderia escolher 5 lugares pra onde ela queria ir na Europa. E ela, como primeira possibilidade, colocou o Balé de Paris. Só que acho que o professor dela falou que era impossível, porque até então ninguém tinha feito isso, nenhum brasileiro tinha conseguido, eles não chamavam brasileiros, enfim, pra fazer parte do Balé de Paris. E aí, não só ela foi chamada para fazer parte do Balé de Paris, como ela ganhou um contrato vitalício. Mano, eu nem sabia que isso era possível no balé, porque no balé e na maioria das danças, em geral, dessas coisas mais Europa, essas danças mais de região de balé clássico, Europa, enfim, essas coisas um pouco mais abrangente da dança, determinada idade, se você não serve, acabou, beijo, tchau. E a garota, ela conseguiu 2 grandes feitos, um entrar num balé que nunca nenhum brasileiro tinha sido chamado pra fazer parte, e ainda conseguiu um contrato vitalício. E eu ouvindo, fazendo a sessão com a minha paciente, mas ouvindo, eu fiquei assim, caraca. E aí, mais uma vez, eu saí, quando eu tava voltando do atendimento, com uma sensação de, caramba, como os meus sonhos são muito pequenos, e os meus sonhos mais urgentes, menores ainda, assim, e que às vezes eu fico criando uma grande angústia por ainda não estar vivendo eles, sabe? Eu fico, caraca, a garota fez um grande feito. É isso, ela anota. As pessoas não fazem as coisas até ser feito pela primeira vez. Então, assim, impossível, nunca ninguém fez até fazer, sabe? Então, cara, é isso. O que tu quer? O que você quer da vida? O que te impulsiona? Tem umas falas da Fernanda Montenegro aí, depois desse Oscar da Fernanda Torres, que caraca, sabe? É uma parada assim, mano, é isso. O que pode te impedir? Tua cabeça pode te impedir. Tem dificuldades e barreiras e todas essas coisas que a gente sabe, mas eu acho que o que faz de fato você não chegar onde você deseja é tua mente não acreditar que você consegue, sabe? Enfim, e aí um outro ponto, uma outra questão que tudo isso me traz, né? A questão da ambiência. Como a ambiência te modula, como a ambiência ela vai fazer, vai te impulsionar ou vai te puxar pra trás no que você deseja. E aí aconteceu uma coisa essa semana, antes desses choques de motivação, aconteceu um exemplo inverso, né? Que eu tava com uma pessoa, conversando com uma pessoa da família, e geralmente eu brinco que a linguagem do amor de algumas pessoas da minha família é reclamação. Só que, como eu tô sempre tentando me relacionar e tudo mais, às vezes eu sou ouvinte. E aí, o que aconteceu? Eu, no meio, estava com essa pessoa e essa pessoa começou a reclamar sobre várias coisas.
E eu fiquei ouvindo passivamente. Eu não alimentava aquela discussão, mas eu pensando comigo, beleza, vou ouvir, vai entrar pelo ouvido, vai sair pelo outro, e eu vou seguir normalmente como se nada tivesse acontecido. Uma coisa que eu não pensei também, que eu só pensei depois, é que eu não pensei em tentar mudar o assunto. Não foi uma coisa que eu pensei. Só pensei assim, vou me manter aqui sendo uma ouvinte, né? Mas uma ouvinte passiva que não concorda nem discorda nessa tentativa de me manter me relacionando com algumas pessoas, assim. E aí, beleza. Eu fiquei, sei lá, umas meia hora ouvindo. E aí depois eu saí. E naquele dia à noite, eu tava numa bad. Tava assim, numa bad. E as minhas bads geralmente criam um acúmulo de coisas. E aí é voltado um pouco pra essas coisas dos sonhos que eu quero viver e não tô vivendo, e não tô dando conta da minha vida, e não tô fazendo o suficiente. Aí as crenças começam a gritar na minha cabeça. E nesse dia eu fiquei mal à noite, não tinha um motivo. Mas aí acendeu uma lâmpada. Tem um motivo sim, você ficou ouvindo um monte de coisas de carga pesada, achando que não ia dar em nada, e agora você está numa bad. Então assim, isso é um exemplo do contrário do que eu falei aqui até agora. Então, o que você ouve não passa de forma neutra por você, apesar de você achar que passa. Então, da mesma maneira que você ouvir e estar em ambientes de pessoas que te impulsionam, de gente que vai te alavancar junto pra frente, que tá com o mesmo objetivo, o mesmo foco de realizações, a recíproca é verdadeira. Se você ficar num lugar de pessoas que reclamam, se você ficar ouvindo noticiário, só tragédia, só um monte de coisa, isso influencia outras áreas da sua vida, no sentido de pensamento, sabe? Sua mentalidade vai começar a ficar mais negativa, você vai começar a pensar mais no caos. O nosso cérebro, gente, já tem uma tendência a pensar no caos, porque a gente tem esse instinto de proteção. Então, a via de regra é que você vai pensar no caos e no perigo e em estado de atenção por instinto de sobrevivência, mas a gente não precisa mais disso. Eu já falei aqui em alguns vídeos que 80% dos nossos pensamentos são ruins. Mas assim, não é porque o nosso cérebro odeia a gente, é porque a gente tá... não sei quantos mil anos atrás, o que fazia as pessoas sobreviverem era pensar e identificar perigos, vários, qualquer tipo de perigo. Mas agora, não, a gente não precisa, ninguém vive mais numa selva, sabe? Numa savana africana, enfim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se auto-observar o tempo inteiro. Então, assim, a ambiência, ela te modula. E aí, um outro insight, acho que agora, talvez fechando esse vídeo, pra você que gosta e pensa e deseja muito lá no fundo pular processos. E olha, eu falo de processos aqui, mas às vezes eu tenho um certo ranço com certos processos que eu tô vivendo. Isso não é de agora, mas entendendo a importância dos processos, né? Esse ano eu entrei falando assim, Deus, já entendi os processos, mas dá pra dar uma acelerada em algumas coisas, assim, pra eu viver umas coisas? Será que eu não tô entendendo o suficiente? E o que eu posso fazer pra dar uma acelerada em determinadas coisas que eu quero viver? Mas assim, brincadeiras à parte, essa coisa do processo é uma outra coisa que eu tava conversando com uma amiga minha esses dias. E que eu tava... enfim, eu vou conversando com os amigos e aí minha mente vai... Quando eu fico sozinha, andando pra algum lugar, ou sozinha, que eu não tô numa atividade que requer atenção ativa, né? Eu começo a pirar em várias coisas que eu conversei. E aí uma das coisas que eu tava pirando era sobre a questão de viver. E de como seria... O que faz parte do viver são todas as polaridades do que a gente sente. Como assim, Anneli? Calma, vamos explicar. Imagina você que a vida fosse só grandes alegrias. E era isso que eu tava compartilhando com essa minha amiga. Tudo é tudo uma grande festa, tudo é uma grande alegria. Cara, eu vou usar o termo chato, tá? Mas você vai entender a profundidade da parada. Tu imagina assim, mano, que chato, assim. Isso não teria um encantamento no viver que se tem. Por quê? E aí você vai engajar ou vai falar assim, nada a ver, né? Ele queria muito ser feliz o tempo todo e tudo mais. Mas a gente só entende alegria e só vivencia alegria em determinadas intensidades. Porque a gente também já sentiu
em maior ou menor grau, de pessoa pra pessoa em particular, mas a gente sabe e entende o que é sofrimento e o que é dor, tá ligado? Então, assim, por exemplo, conquistas, voltando a contexto do não aqui que a gente tá falando nesse vídeo. Eu vivo conquistas, coisa que eu quero muito genuinamente, eu sinto muita alegria e muita felicidade, justamente porque eu sei o que é a sensação de fracasso, o que é a sensação de receber não, o que é a sensação de me sentir frustrada por todas as tentativas que eu fiz e que não deram certo, entende? Um outro exemplo, e aí talvez eu pegue um extremo aqui, extremos pra você entender um pouco a minha linha de raciocínio. Uma pessoa que já passou muita fome na vida, comparada a uma pessoa que nunca passou fome na vida, elas vão ter experiências como talvez comer uma coisa simples, sei lá, uma comida simples, mas elas não vão ter a mesma experiência e a mesma relação com comida. Uma certamente vai sentir muito mais prazer do que outra, sabe? E isso tem uma relação ali da experiência. E isso tem uma relação com a gente viver as polaridades, viver o extremo da dor. A gente sente muito dor quando a gente perde uma pessoa, porque a gente sabe como é que era viver na presença daquela pessoa. Então, assim, isso que faz o grande barato do viver, sabe? De viver, é a gente experienciar. Eu gosto mais dessa palavra do que experimentar, porque acho que passa pela experiência da vivência, sabe? Todas as polaridades. Eu não tô... É claro que eu sei que eu tenho muitos privilégios, apesar de ter pessoas que têm muito mais privilégios que eu e pessoas que têm muito menos privilégios que eu. Mas a minha... É isso, a experiência de cada um é particular e cada um vai sentir a vida, mas apesar dos graus de privilégios, né? Todas as pessoas vão experimentar todas as coisas no sentido de dor, alegria, medo, angústia, felicidade, prazer e todas essas coisas. E eu acho que esse é o grande barato. Então, assim, faz parte do processo sentir os nãos. E eu já falei isso aí em algum outro vídeo. E sentir os não, seja lá quais foram as sensações ruins com os nãos que você recebeu da vida, ela torna a conquista, o ganho, o objetivo, o sonho realizado muito mais encantador. Gente, se todo mundo tivesse tudo que quisesse, sei lá, acho que sonho nem existiria, sabe? Essa ideia de sonho, de sonhar muito, de desejar muito com algo, alguma coisa, alguém, sei lá, alguma experiência. Então, enfim, não vou me aprofundar nisso, porque acho que seria um papo para outro vídeo. Mas eu acho que se explica também muita coisa sobre o fato de não ser tudo lindo e nem ser tudo flores. E aí eu digo não só a nível particular e pessoal, mas a nível coletivo também. Porque eu acho que os acontecimentos coletivos, eles estão pedindo algo da gente, no particular, entende? Que é um ato que vai contribuir pro coletivo. Então, cara, se existe umas coisas que tu fala assim, caraca, mano, o que é isso aqui que tá acontecendo? Se existe fome, por exemplo, tem alguma coisa que nós, a nível particular, de pessoas, numa vida individual, não tá fazendo, sabe? Enfim, talvez eu esteja indo por outro caminho, mas vou fechar isso. Talvez eu faça um outro vídeo mais pra frente. E aí uma outra coisa que eu anotei aqui, duas, né? Uma eu ouvi, acabou que eu ouvi no programa da Ana Maria. E duas eu escrevi. Porque eu esqueci de falar uma frase aqui. Que eu concluí essa ideia de sentir faz parte das vivências, né? E sentir todas as coisas. E aí o que eu ouvi a Ana Maria dizendo é que a vida só ensina quem quer aprender. E eu acho que isso é muito importante, inclusive nos processos, inclusive nos nãos que a gente vai levar, inclusive nas conquistas e nos sims que a gente vai alcançar também. E uma outra coisa que eu anotei aqui quando eu tava esboçando toda essa papiação cara, Deus me livre passar por essa vida de maneira automática, sabe? Tem gente que não tá sentindo muitas coisas e só tá vivendo no automático e não tá experienciando a vida, não tá
sentindo os detalhes, não tá acolhendo as dores e compartilhando as alegrias e vice-versa, né, nas relações, enfim. Bom, não pensei como terminar esse vídeo, mas eu tava com saudade de vir aqui papear com vocês e contar coisas que tem pipocado na minha cabeça. Acho que se eu pudesse fechar esse vídeo com algo muito, talvez, funcional pra você e produtivo pra você, é fazer você se perguntar quais são os nãos que você tem ouvido e recebido da vida e das circunstâncias e que você talvez tenha pensado em parar, sabe? Acho que não é pra mim, assim. Eu te convido a olhar da perspectiva de você lá na frente, lá do seu sim, entendendo que esse um não a mais que você tá contabilizando não é nada menos do que um não a menos até você chegar onde você quer. Então, não sei se para a sua felicidade ou se para o seu desprazer, que também é meu, o que eu quero conquistar e o meu sonho e os meus objetivos depende única e exclusivamente de mim. E os seus dependem única e exclusivamente de você. A vida adulta. Faça suas escolhas. Cada escolha, ela é um risco. E é isso. Escolha e faça suas apostas. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero ter colaborado aí e colocado uma pulga atrás da sua orelha para pensar sobre processos e sobre nos tornar nossa melhor versão. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá e feliz ano novo!